Boa noite, pessoal. Hoje damos início ao nosso último dia do Intensivão do Pavão, com justamente o melhor núcleo da Argos, que é projetos. E eu sinto que é um fechamento muito significativo, porque foi uma iniciativa nossa, no caso, principalmente da Eduarda, de fazer esse Intensivão do Pavão justamente para trazer para vocês esse conhecimento sobre a Argos no geral, sobre os núcleos específicos, para entender mais ou menos como funciona a estrutura. E, obviamente, fechando com chave de ouro, temos o nosso núcleo de projetos. Pode passar, Eduardo. Rapidamente, um sumáriozinho sobre o que vamos para o final mesmo desse contato com o cliente. Basicamente, a reunião de viabilidade e de diagnóstico, elas têm a mesma estrutura, só que a principal diferença é que a de viabilidade é para ADN e para visto, enquanto a de diagnóstico é para comércio. Basicamente, ela é feita com um núcleo de negociação, contendo material visual, ou seja, os nossos slides, e um roteiro flexível a ser seguido. E ela pode ser estruturada em 4 principais etapas. A primeira etapa é onde apresentamos Argos, no caso, esse é papel de negociação. Então, a negociação vai apresentar Argos, vai falar um pouco da nossa história, sobre o que fazemos. Também temos enfim, temos algumas avaliações dos clientes que fecharam parcerias com a Argos, e é justamente esse primeiro contato que o cliente tem justamente com a Argos, de entender como a gente funciona, que somos uma consultoria, que somos associados à UF e que estamos no mercado há mais de 10 anos. Depois disso, vai ser apresentado os serviços. Isso geralmente é parte de projetos, porém, pequeno spoiler, que foi discutida essa semana é uma proposta de mudança na reunião, em que, ao invés de projetos fazer essa parte de apresentação de serviços, isso seria voltado mais para negociação, para deixar a reunião mais dinâmica, para permitir que a negociação justamente consiga personalizar cada vez mais a nossa reunião com os leads. No entanto, isso não vai ser uma mudança tipo rápida, isso vai ser sendo feito com testes, com tentativas, e se der certo, isso vai ser uma mudança que vamos implementar no nosso núcleo. A outra etapa seria a parte das perguntas de viabilidade, que isso já é realmente responsabilidade de projetos, onde basicamente nós pegamos o script que a Eduarda acabou de mostrar e vamos fazendo todas as perguntas, todas não, a maior parte das perguntas ali de acordo com a necessidade do lead. Então, por exemplo, quando vemos que o lead quer um estudo de mercado e não uma pesquisa de compradores, a gente vai fazer as perguntas mais direcionadas para um estudo de mercado, justamente para obter essas informações e não ficar fazendo perguntas à toa. Então, a gente não usa necessariamente todas as perguntas do lead. E, por fim, nós tiramos um tempinho para tirar essas dúvidas com o lead e fazer um diálogo mais condicionado. Só que essas dúvidas não necessariamente precisam ser tiradas só no final da reunião. Elas podem ser tiradas durante a reunião em si, às vezes no começo, às vezes durante a apresentação, por exemplo, dos serviços, às vezes antes da gente fazer as perguntas. Então, é uma coisa mais, eu não diria aleatória, mas não é necessariamente uma regra tirar essas dúvidas ao final da reunião. Pode passar. E a nossa reunião de proposta, ela é uma reunião bem mais simples, em que, basicamente, depois da gente ter atestado a viabilidade e ter confirmado que realmente o serviço é viável, e depois da reunião diagnóstica ter sido feita e a gente ter coletado essas informações, nós fazemos uma reunião com o lead, justamente com a participação de negociação e ADM-FII. E, basicamente, a estrutura é a mesma. A única diferença é que, ao invés da gente fazer as perguntas, seja de diagnóstico ou então de viabilidade, nós vamos apresentar a precificação que a ADM-FII fez. E, baseado nessa precificação, o lead vai decidir. Pode ser, às vezes acontece de ser na hora, às vezes acontece de ser depois, mas é justamente essa parte que vai decidir se vamos fechar esse contrato com o lead ou não. O que acontece, basicamente, durante a parte da precificação? A ADM-FII, ou negociação, vai apresentar esse preço. E se o lead não quiser esse preço, achar que está um pouco salgado ou muito caro, ele não conseguir pagar no momento, às vezes a gente vai apresentar umas opções com desconto, seja tipo 5%, no máximo 10% de desconto. E é baseado nisso que o lead vai ver se é uma proposta viável ou não, e com isso a gente fecha o contrato. E depois disso, dessa precificação, ele pode tirar dúvidas, seja em relação ao projeto em si, ou então a duração, por exemplo, de uma resposta, para caso ele vá fechar o contrato ou não. E
Se fechar o contrato, nós iniciaremos o projeto. Pode passar, Eduardo. Agora, a Eduardo vai apresentar mais sobre as nossas dinâmicas internas de acompanhamento, ou seja, como eu falei lá no começo, um pouquinho mais sobre o nosso O2O e o nosso PDI. Então, eu vou explicar aqui rapidinho, depois eu vou abrir para vocês os documentos oficiais que a gente costuma utilizar. Só dando um spoilerzinho, no final de abril agora a gente vai ter com os nossos membros do Núcleo de Projetos, incluindo os novos, então vocês vão utilizar isso já já. Como é que funciona, né, essas dinâmicas internas de acompanhamento? Como a Laura comentou lá no início, a gente fazia de forma mensal, mas a gente passou a fazer bimensal, porque as reuniões acabavam ficando um pouco redundantes. Elas são seguidas de forma de que a gente tem algumas metas para poder... Metas e prazos. Então, assim, acabava que de um mês para o outro ficava um pouco curto, um pouco corrido, dependendo da época da faculdade, e a gente passou a fazer de forma bimensal. Qual que é o objetivo, né? Basicamente, a gente gerir vocês, gerir o núcleo, e promover o desenvolvimento de vocês, além de garantir que vocês cumpram suas próprias metas, sejam relacionadas a Argos, ou sejam relacionadas ao profissional, ou até às vezes alguma meta pessoal fora da Argos ou do núcleo da faculdade no geral. A gente tem o PDI, que é o nosso planejamento de desenvolvimento individual, que é um encontro que ou a Laura ou eu vamos fazer com um de vocês. A gente não costuma fazer as duas juntas. A gente vai ali tirar uns 10, 15 minutinhos, não é uma reunião que demora, a não sei que vocês queiram conversar e bater papo, e os dois tenham tempo, mas a gente conversa ali um pouquinho, como que tá sendo os seus últimos dias na Argos. A gente vai organizar ali numa planilha objetivos que vocês querem cumprir dentro de um prazo. A gente tem também o status desse objetivo, dependendo do prazo que você der. Numa próxima reunião, você pode ainda não ter cumprido ou já ter começado, então esse status ele vai ser alterado conforme o seu progresso. A iniciativa para poder você fazer esse objetivo, eu vou mostrar para vocês de exemplo daqui a pouco. E aí, no encontro seguinte, vocês vão apresentar para a gente os seus resultados de acordo com o que vocês estabeleceram no encontro anterior. O O2O, a ideia já é um pouquinho diferente. É a gente conversar e entender as suas expectativas pessoais e profissionais. Não é a gente pegar uma planilha e colocar suas metas em um prazo. É a gente ter um espaço aberto para poder vocês darem ideias, darem conselhos, compartilhar momentos. A gente tem um documentozinho também de perguntas. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Ó, também. Tá com a tela menorzinha, porque eu tô dividindo aqui, tá? Mas, ó, a gente tem aqui... Em janeiro, a gente só teve com a Carol e com o Pedro, que eram os nossos únicos membros. Em março, foi isento por conta do período de processo seletivo. E a gente vai ter aqui em abril. Todos os nomezinhos de vocês do nosso núcleo já estão aqui. E em junho, a gente também vai ter outro. Como que funciona, né? A gente tem um scriptzinho aqui de O2O. A gente tem algumas perguntinhas. Como que você avalia a atual gestão? Quais são as suas expectativas para o núcleo de projeto nesse semestre? De que forma você espera se desenvolver? No geral, a gente segue essas diretrizes aqui, ó. Uma pergunta de aprofundamento do formulário sobre comunicação, satisfação, como que você está se sentindo no núcleo atualmente. Uma pergunta de desenvolvimento profissional e pessoal, ou seja, se você quer liderar um projeto, você quer desenvolver uma soft skill específica. Perguntas específicas do núcleo, no que diz respeito ao nosso dia a dia, né, as nossas demandas, aos nossos projetos, engajamento, acompanhamento de tarefas. E perguntas de devolutiva também, né, coisas que você quer sugerir e dar de ideia para o nosso núcleo. Então, a gente segue essas diretrizes aqui, seleciona algumas perguntas e a gente estabelece um scriptzinho para poder ter esse bate-papo com vocês. O PDI, ele já é um pouquinho diferente. Vocês estão vendo aqui, a gente teve o de janeiro. Eu vou passar para o lado para poder a gente não compartilhar as metas dos amiguinhos. Mas a gente já tem aqui os de todos vocês já prontinhos para poder serem preenchidos em abril. E aí aqui vocês vão colocar um objetivo, vão colocar a meta. Eu vou usar de exemplo aqui. Tá. Carol, vou usar uma meta sua. Que é uma meta que também muita gente tem aqui dentro da Argos. Então, que é a gente fazer o curso de Excel pela Atuar. Então, o objetivo é você fazer esse curso. A meta é você se capacitar no Excel. Deus.
É você se capacitar no Excel, né, do nível iniciante até avançado. A iniciativa é você utilizar a plataforma, de fato, e o prazo aí você estabelece. Pode ser um mês, pode ser 2, que aí na próxima reunião você já precisa trazer um resultado, ou pode ser 3, 4 meses, e aí você vai ter uma atualização do status do seu objetivo quando a gente tiver a próxima reunião. E aqui o status a gente vai colocar atrasado, batido, não iniciado, em andamento, enfim. E aí a gente forma uma tabelinha com até 4 linhas para poder vocês terem espaço de colocarem até 4 objetivos. E acho que é isso. Vamos pro próximo, gente. Deixa eu voltar aqui. Tá. Calma. Então, ele tá no nosso Drive, vocês podem acessar se vocês se sentirem à vontade. Mas, então, justamente por isso que eles são liberados mesmo. Vocês podem acessar lá no Drive. Mas na hora que a gente tá fazendo a reunião com vocês, o documento de O2O, que é o escritozinho da conversa, a gente vai preenchendo, e aí você pode ver a resposta depois. E o PDI, a gente compartilha a tela na tabelinha de vocês, e aí vocês vão vendo a gente preenchendo em tempo real. Mas os 2 documentos estão lá no Drive, na pasta de diretoria e acompanhamento individual, para poder vocês acessarem. Beleza, agora já indo para os nossos tópicos finais, temos mais um pouquinho sobre a nossa reunião de núcleo de projetos, mais as dinâmicas que a gente faz dentro dessas reuniões. Basicamente, as nossas reuniões servem para fazermos atualizações sobre os núcleos de projeto, então, o que a gente fala na RG é o que a gente discute dentro da nossa reunião de núcleo, então pode ser atualizações sobre projetos em andamento, ou as reuniões com os leads que a gente fez durante esse tempo. No caso, eu esqueci de mencionar, mas as nossas reuniões de núcleo são feitas de 15 em 15 dias. Então, quarta-feira sim, quarta-feira não, então a gente pula, então são 15 dias. E a gente vai atualizando tudo o que aconteceu nesses 15 dias, seja a questão sobre os projetos em andamento, os projetos que vão ser iniciados, os projetos finalizados, e as reuniões que a gente fez com os leads durante essa semana, seja para tipo, fizemos uma reunião diagnóstica, não deu certo, vamos comentar. Fizemos uma reunião de viabilidade, é viável, vamos começar o projeto? Também vamos comentar. Então, todas essas atualizações relacionadas ao núcleo de projetos vão ser discutidas e debatidas dentro dessas reuniões. E também, para a gente não ficar só nessa questão de atualização, falar sobre reunião e coisas do tipo, nós fazemos 2 tipos de dinâmicas, que são as capacitações e os comitês de inovação. Como funciona basicamente a estrutura? Tanto as capacitações como os comitês de comitê de inovação, eles são feitos, como que fala? Uma vez é capacitação, outra vez é comitê de inovação. Então, por exemplo, digamos, dia 1º de algum mês é uma reunião de núcleo, é uma quarta-feira, vai ser uma capacitação. Aí no dia 16, 15 dias depois, vamos apresentar um comitê de inovação. Aí 15 dias depois vai ser uma capacitação. Então, assim, a gente sempre vai ter uma dinâmica. Só que como a gente estava com poucos membros, a gente meio que abandonou isso um pouquinho. Mas agora que estamos com os membros novos do processo seletivo, nós vamos voltar a fazer essas dinâmicas. Como funciona? As capacitações, como o nome próprio diz, é basicamente uma capacitação com o objetivo de ensinar novas habilidades e conhecimentos através de apresentações de entre 20 a 40 minutos. Geralmente são 20 minutos ou um pouquinho menos, mas dependendo de quão grande é a capacitação, pode ser um pouquinho mais que isso. E basicamente é você capacitar um núcleo com alguma informação nova, com alguma habilidade nova, justamente que possa agregar a uma habilidade de um consultor de projeto. Então, por exemplo, já tivemos capacitações de gestão de tempo, gestão de pessoas, de comunicação assertiva e liderança, que são características muito importantes para o membro de projetos. Então, se vocês, por exemplo, acharem alguma das plataformas, seja Atuar, a Fundação Bradesco, que são 2 plataformas que usamos bastante para pegar essa capacitação, pegar a inspiração para fazer as capacitações, vocês vão procurar assuntos que sejam relacionados a núcleos de projetos. Pode ser na área técnica, tipo de Comex mesmo, na questão de DN, de visto, ou podem ser de soft skills. Geralmente são soft skills. Enquanto isso, temos o Comitê de Inovação, que basicamente, como a Eduarda já mencionou um pouquinho antes com o Drive de Projetos, tem o objetivo de sugerir novas formas para a otimização e a inovação do núcleo, através de apresentações de 10
a 30 minutos. Geralmente, elas são mais curtinhas, 10 minutinhos, porque não necessariamente necessita de tanto desenvolvimento assim, porque elas justamente são só ideias que vão ser apresentadas no núcleo. Então, podem ser ideias de novos serviços, de formas de planejamento, ou então ideias para aumentar a integração do núcleo em si, ou então dos núcleos no geral da Argos. Então, por exemplo, acredito que um serviço, sei lá, de confecção de bandeira de países, é só um exemplo, gente, a gente não faz isso de verdade, mas acha que combina com o núcleo, acha que combina com a Argos no geral e que vai ser um serviço que pode ir para frente, que vai ser interessante da gente fazer, vocês podem apresentar no comitê de inovação, que essa ideia vai ser resolvida não, vai ser recebida e ela vai ser, depois de ser apresentada, ela vai ser colocada lá no nosso pasta de projetos. Só o que acontece, como são vários comitês de inovação que a gente faz durante o ano, muitas dessas ideias, elas acabam ficando de stand-by. Só que não se preocupem, porque provavelmente elas podem ser utilizadas por outras gestões. Então, tipo, vi um novo serviço, vou dar o mesmo exemplo, da confecção de bandeiras dos países. Acha que outra gestão possa utilizar? Tá ótimo, a gente vai deixar na pasta de projetos e essa ideia pode ser utilizada por outras gestões, justamente. Então, toda a ideia que vocês trouxerem para a gente vai ser válida, independente se a gente implementar agora ou então daqui a 3 gestões. Pode passar, Eduardo. Agora, a Eduardo vai apresentar mais um pouquinho sobre os nossos grupos do Telegram, que, inclusive, a gente já apresentou sobre isso na reunião do núcleo de projetos, mas agora a gente vai apresentar mais no geral. Pode falar, Eduardo. Confecção de bandeiras é foda, tá? Nunca nem se passou pela minha cabeça isso. Só uma coisinha para poder adicionar também, gente, para usar de exemplo, muito provavelmente as ideias de vocês não vão ficar de stand-by, sejam, como a Laura falou, usadas nessa gestão ou em outras gestões. E um exemplo disso foi um comitê que eu fiz com o Mozart, que não está mais aqui na empresa. Ano passado, a gente trouxe 3 ideias mescladas em um só comitê, e incluindo um serviço novo para Argos, e essas propostas elas foram apresentadas para a diretoria executiva. Então, não necessariamente elas vão ser apresentadas só para o núcleo, não necessariamente elas vão ficar só no Drive. Pode ser que realmente elas sejam levadas para frente, depende da viabilidade do caso. Aqui para o Telegram, rapidinho, a gente já está acabando a nossa apresentação. A gente tem o nosso chat do grupo, que é um chat interno do núcleo, que a gente dá ali os principais informes relacionados ao nosso núcleo. Mas a gente tem também o Argo Geral, que vocês todos já conhecem também, que é o chat geral da EJ, onde não só o núcleo de projetos, mas todos os núcleos estão, e todos os núcleos dão informes ali. Inclusive, os temas de artigos são mandados lá por marketing, Yasmin e Maria Emanuele, quando tem algum aviso importante, ou vaga de estágio, por exemplo, também mandam lá. Então, é muito importante que vocês fiquem ligados nesses grupos, principalmente nesse do meio, que é o de reunião de proposta. É um chat para poder a gente divulgar, no caso, negociação, divulgar as enquetes de reuniões com leads. Vou fazer aqui mais um apelo para vocês, que é muito importante que vocês fiquem de olho nesse chat. Toda vez que vocês receberem alguma mensagem, a gente não costuma deixar uma conversa paralela, então sempre que vocês receberem uma notificação, provavelmente é porque tem alguma reunião de lead lá para poder ser marcada. E é muito importante que vocês marquem as opções, se vocês podem ou não naquele dia, se vocês têm disponibilidade ou não para poder participar daquela reunião. Qualquer coisa, vocês podem sim mandar mensagem lá, ou então mandar mensagem para mim, para a Laura, sobre as reuniões, perguntar, falar, olha, eu marquei que eu posso, mas eu vi que tem outras pessoas que marcaram também, como é que vai funcionar, a gente fala para você quem que vai acabar fazendo a reunião, se é você, se é outra pessoa, se você quer muito fazer aquela reunião. Então, é importante que vocês não só se comuniquem com a gente, mas que também estejam presentes no grupo, para poder a gente saber direitinho quem está podendo e quem não está podendo naquele dia. Último tópico, né? Antes da gente encerrar. Pode ir, Laura. E por fim, mas não menos importante, nós temos a questão da integração das gestões. Essa parte é mais exclusiva da DE, no caso dos diretores. Então, vocês consultores, infelizmente, ainda não. Mas se vocês entrarem para a DE, então provavelmente sim. Ainda não têm acesso a esse tipo de
conteúdo, assim, vamos falar desse jeito, mas basicamente essa integração das gestões, ela é feita entre projetos, negociação e ADM-FIM. Como surgiu a ideia? Basicamente, a gente estava vendo, bem no início mesmo dessa gestão, lá para janeiro, acho que foi fevereiro que a gente começou a fazer, a gente viu que negociação, ADM-FIM e projetos eram realmente os núcleos que mais estavam entrando em contato entre si. A gente estava sempre trocando mensagens um com o outro, a gente estava sempre falando sobre leads, sobre projetos no geral, sobre precificação, e a gente pensou, como a gente só tem ADE e ARG para falar sobre esses assuntos, por que a gente não cria especificamente uma reunião para os 3 núcleos? No caso, uma reunião da gestão dos 3 núcleos. Justamente para ser um ambiente mais aberto para a gente falar mais do que está acontecendo dentro dos nossos núcleos especificamente, BOs que aconteceram, sei lá, durante o mês, ou então como está a questão das reuniões com os leads, como está sendo a reativação do contato com outros leads, como está sendo o preenchimento das planilhas de controle de reuniões com os leads e coisas desse tipo. E basicamente nós fazemos, como eu acabei de falar, reuniões mensais, justamente para fazer esse alinhamento, justamente porque nós somos, enfim, nós somos os núcleos mais integrados. Eu falar infelizmente, mas não necessariamente infelizmente. Não necessariamente estamos excluindo os outros núcleos, não estamos excluindo o GP, não estamos excluindo o marketing, nem a presidência, mas é porque realmente nós somos os núcleos que mais entram em contato, assim, direto com a questão dos projetos, dos contratos, com os leads, e por isso, naturalmente, foi uma coisa que pensamos justamente para fazer essa aproximação natural dos núcleos. Vocês ainda, como eu falei, não têm contato com essas reuniões, porque é uma coisa mais da gestão, realmente, por conta da administração, tem informações que a gente passa que só pertencem à gestão, que não necessariamente os consultores precisam se envolver nesses BOs que a gente resolve, né? A maioria dos BOs a gente resolve, alguns ainda estão sendo resolvidos, mas é uma coisa muito boa que a gente veio, que a gente pensou durante essa gestão. E eu queria reforçar uma coisa, que se vocês tentarem, para a DL, tentarem um processo eleitoral daqui a alguns meses, eu imploro, por favor, continue com essas reuniões, porque elas ajudam muito a gente a entender melhor como funciona a integração desses núcleos, entender melhor como funciona a questão da estrutura. E também isso vai ajudar muito na dinâmica dos núcleos entre si, na comunicação, na questão tipo, preciso fazer isso rápido, preciso tirar essa dúvida, entrar em contato logo com o núcleo sem ter muita questão burocrática, o consultor não sabe, enfim. É uma coisa muito boa que a gente pensou e eu espero que esse projetinho, assim, não diria nem projeto, mas que essa iniciativa ela continue sendo passada de ideia em ideia, porque realmente ajudou muito a gente, está ajudando muita gente durante essa gestão. Pode falar, Eduardo. Só para poder complementar a Laura, os consultores, vocês realmente vivem um pouco dessa integração, só que de uma forma um pouco diferente. Vocês têm as reuniões junto com negociação e com a ADM-FIM, vocês têm o grupo de propostas que também é feito com eles 3, e vocês têm também acesso à planilha de controle dos nossos leads, que ela está ali disponível, os membros de negociação, os membros de ADM-FIM também estão organizando ela e coordenando. Isso também foi uma iniciativa que a gente trouxe, fazer essa planilha geral em conjunto, para poder a gente ter tudo em um lugar só, tanto as informações que a negociação tinha em uma ou duas planilhas, para poder a gente centralizar essas informações, quanto também criar os documentos de precificação separados e colocar nessa planilha também linkado. Então, assim, eu vou mostrar para vocês a planilha daqui a pouco, mas eu queria só deixar claro que vocês, de certa forma, também já vivenciam essa integração, porque ela é muito importante dentro da Argos. São os 3 núcleos principais que normalmente entram em contato com o lead e fazem os projetos acontecerem. Então, justamente porque, de forma orgânica, a gente acabou se aproximando, que a gente viu a necessidade de realmente formalizar isso, tanto na forma da planilha, quanto na forma das reuniões mensais. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Essa é a planilha, ela é bem grandinha, mas, por enquanto, ela não tem muitos preenchimentos. A gente tem aqui os consultores responsáveis pelo contato com o lead, o nome do lead, meios de contato, se o primeiro contato foi realizado ou não, resposta a esse contato, se foi positivo ou negativo,
a data que ocorreu esse último contato também. Tudo isso daqui são registros feitos por negociação. A gente tem a data da primeira reunião, qual serviço que foi requisitado. Nesse caso aqui é de DN visto, a guia para Comex está aqui embaixo, ó, é outra separada. País-alvo, documento da primeira reunião, que é o scriptzinho que a gente vai colocar aqui. Motivo da procura, viabilidade do caso, se é viável, se é inviável. Documento de precificação, essa é a parte que a DMFIN entra, que eles vão colocar aqui o linkzinho do documento. Um documento de pesquisa prévia, caso seja necessário, e o documento do projeto final. E aqui do Comex é bem parecido, mas para Comex, obviamente. Então, a gente também tem aqui as informações bem parecidas. Essa daqui é uma planilha que ela veio justamente dessa necessidade da gente centralizar todas as informações. É uma planilha que todos os núcleos têm acesso a ela, mas quem administra são os núcleos de projetos, negociação e a DMFIN. Deixa eu voltar aqui para apresentar. É isso, a gente encerrou a nossa apresentação. Porém, contudo, entretanto, todavia, e não sei mais o que, a gente tem um convidado surpresa, que a Maria Emanuele já deu um spoilerzinho. Mas, eu não sei se os consultores novos sabem disso, a gente tem um reinado de Lauras aqui na Argos, no caso, no núcleo de projetos. A gente teve em 25.1, que foi o período que eu e a Laura entramos, a gestão da Laura Roque. 25.2, a gente teve a nossa querida Laura Meirelles. E agora a gente tem a Laura Magalhães. Então, vocês estão aqui presentes no momento com Laura 2 e Laura 3. Laura 2 e Laura 3, né? Para ser mais exato. E a gente convidou a Laura 2 para poder ela vir aqui dar um depoimentozinho rapidinho para vocês, falar um pouquinho como que foi o período de gestão dela, de diretoria, como que foi ser consultora, algum projetozinho que marcou ela, algumas dicas, e elogios para a gestão atual, tá bom, Laura? Porque a gente está trabalhando muito duro para poder manter o legado de vocês. E é isso, gente. Vou passar a palavra para Laura 2 poder falar com vocês. Boa noite, gente. Espera aí que eu vou abrir minha câmera rapidinho. Oiê! Boa noite, gente. Tudo bem? Cara, vocês estão criando muito hype para essa minha participação. Não vai ser nada demais, gente. Eu só vou falar um pouquinho, tá? Sobre, enfim, a minha experiência, um pouquinho do que eu fiz aqui, tentar falar um pouquinho para estimular vocês a, enfim, terem uma experiência legal aqui também. Enfim, me apresentando, meu nome é Laura. Eu realmente sou a Laura 2 de projetos, porque a gente tem um histórico interessante, assim, de Lauras diretoras. E, enfim, eu fui diretora no 25.2. No caso, eu entrei na Argos no 24.2, inclusive, eu acho que na reunião eu sou a mais antiga daqui, o que me faz me sentir meio velha, mas não faz tanto tempo assim, gente. Passou bem rápido. Enfim, eu entrei como consultora de projetos, né? Sempre foi projetos, foi desde o início o núcleo que eu mais me interessei. E é o melhor mesmo, até hoje. E aí, enfim, gente, eu como consultora, foi o período em que eu conheci a empresa, que eu participei de alguns projetos, então foi quando eu me aventurei pela primeira vez, principalmente quando eu comecei a me sentir, assim, mais confortável, né, porque todo mundo sabe que aquele iniciozinho é um baque, assim, de tipo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? É compreensível, todo mundo passa por isso. Mas aí, quando eu me acostumei melhor, eu comecei a interagir mais também com as diretoras antigas, e aí eu fui vendo que talvez o meu lugar fosse permanecer durante um tempinho maior sendo diretora, no caso. Aí eu me candidatei no 25.2. Assim, não tem muito como eu não mencionar, não puxar saco da diretoria executiva, porque, assim, é a experiência mais, minha experiência, né, mais engrandecedora, assim, dentro da empresa. Eu sinto que foi quando eu mais cresci, quando eu realmente tive uma visão mais profunda sobre como a empresa funciona, sobre como o núcleo funciona. Inclusive, é um período em que eu sou tão agradecida, assim, por tudo que eu passei, pelo fato de que eu tive uma equipe que, enfim, confiou em mim, confiou na minha parceira, na Luísa, que não está aqui agora, mas ela era a coordenadora, Luísa Zanon. Confiou na gente para, enfim, discernir o que era melhor para projetos. Então, enfim, foi um período muito bom. Tem o básico, né, de soft skills, a questão da liderança, de eu ter
conduzido, né, equipe de projetos e tudo mais, ter coordenado projetos também sendo diretora de, inclusive, projetos que ninguém da empresa tinha feito ainda, que foi o estudo de mercado, recentemente, que a gente fez, no caso, ano passado, né? Enfim. E tudo isso só adiciona, assim, nessa experiência que eu tive na empresa, né? Eu tava pensando no que falar para, tipo, agregar um pouco a reunião, não ser só eu falando sobre mim. E eu tava pensando que, assim, quando eu saí da Argos, o que mais me pegou foi eu pensar na ideia de, tipo, todo mundo aqui estar construindo algo do zero. Não completamente do zero, porque temos nossos antecessores, mas no sentido de é um projeto voluntário, é uma coisa que a gente tem que demandar um tempo, sim, demandar um trabalho. Às vezes isso dá uma estressada, inclusive, porque a gente queria estar recebendo para isso, mas a gente não recebe. Mas que, no fim das contas, é muito gratificante, assim, esse espírito de que você está botando ali tijolinho por tijolinho, que você está com a sua participação, mesmo que seja mínima, então mesmo em uma reunião com o lead, apresentei a empresa, pô, mas você apresentou a empresa para alguém, essa pessoa agora conhece a gente, agora ela pode indicar os nossos serviços para outra pessoa, entendeu? A gente pode fechar um projeto, então assim, ou mesmo projetos internos de núcleo, então, reformulei um documento do meu núcleo, reformulei alguma coisa, fiz uma capacitação para os outros consultores, enfim, essas pequenas coisas são o que constroem a nossa empresa, entendeu? E isso eu acho que é, tipo, o espírito principal que nos guia aqui. Eu sinto que o pessoal que está aqui há mais tempo sente isso também. Então é um sentimento de orgulho, assim, do que a gente faz, apesar de ser aquela coisa meio amor e ódio, né, como eu disse, porque a gente tem uns estresses, a gente tem uns problemas no caminho, mas no fim das contas, quando dá certo, é muito bom a gente dividir esse momento, assim, de vitória com as outras pessoas. Assim, pensando bem, não sei mais o que falar, gente. Assim, o clássico, né, currículo. É legal também, botar Argos no currículo é bem legal, porque apesar de eu não estar estagiando, inclusive, enfim, né, a Luísa até seria melhor para falar sobre isso, porque ela estagia agora. Mas eu já tive algumas experiências de entrevista de emprego e, assim, é bem legal você falar, tipo, as coisinhas que você fez, que, enfim, isso acaba compondo o seu currículo e é maneiro também. Mas não é somente isso, gente. A importância aqui também são as conexões que você cria, entendeu? É o seu desenvolvimento como pessoa, a forma que você desenvolve a sua comunicação, você aprende a trabalhar em grupo, porque a gente faz tudo em conjunto aqui, né? Quase tudo. Então, assim, você aprende a dialogar com outras pessoas, enfim, ouvir outras perspectivas também. E você também aprende a se posicionar, porque às vezes você tem uma opinião que você acha que tem que ser aquilo e você vai começar um debate natural e saudável, sem brigas, e que é fundamental, entendeu? Mas é isso, gente. Enfim, eu espero que todo mundo que entrou agora, porque eu não estou reconhecendo a maioria das pessoas aqui, mas assim, eu espero que vocês tenham uma experiência também muito boa aqui dentro e que, mesmo que, independente do momento da faculdade que você esteja, então, começo, meio, fim, eu tenho certeza que a Argos vai chegar no momento certo para vocês e isso vai adicionar muito na trajetória da empresa de vocês. E eu espero que isso aconteça mesmo e que vocês saiam daqui pensando que que valeu a pena vocês entrarem aqui. É isso. Muito linda. Palmas, gente. Palmas. Eu quero palmas. Arrasou, me emocionou, de verdade. Quer falar alguma coisa, Laura? Ou a gente pode encerrar? Então, eu não consigo falar agora porque tem literalmente um caminhão de lixo fazendo muito barulho aqui na frente. Tudo bem. Eu estou incapacitada, mas você pode começar e talvez eu consiga falar se ele sair daqui. Já está saindo já, então pode começar. Gente, a gente está encerrando, né? Exatamente, um carinha eterna. Eu já tô com saudade da Argos, nem saí. Mas, desculpa, Juan, a gente realmente vai acabar 8h30. Eu não vi a hora, perdão. Mas, só para poder encerrar aqui, gente, eu queria falar um pouquinho que é muito gratificante você ver as coisas que você está propondo para Argos rodarem. Então, assim, esse projeto do intensivo foi uma proposta eleitoral minha do ano passado, que era só para o núcleo de projetos e ele se estendeu para a empresa inteira. Então, é muito gratificante ver essa semana de eventos dando certo e todos vocês aqui participando. Ter a empresa toda aqui, no geral, é muito bom, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado o máximo de proveito possível, porque isso não assim, eu não sei se a próxima gestão vai seguir,
Com isso, os vídeos eles vão ficar arquivados no nosso Drive, vão ser postados nos canais também. Então, se vocês quiserem, as próximas gestões estão aqui. Então, assim, se vocês em algum momento forem passar isso para frente, vocês vão ter toda a base pronta para poder fazer isso funcionar de novo. E a Laura, a gente vai garantir que isso aconteça da mesma forma que a gente está garantindo que as próximas gestões elas não vão chegar no branco. Além da gente estar dando continuidade à gestão da Laura e da Luísa, a gente também está trazendo inovações para o núcleo. O extensivo é uma delas, a gente reorganizou o Drive, a gente teve os projetos em janeiro e em fevereiro da criação dos nossos scripts, porque eu não sei se vocês sabem, não sei se já foi comentado, mas a gente não tinha os scripts para Comex, então a gente ia ali no seco e a gente fazia as reuniões da melhor forma que dava, pegava projetos antigos e fazia funcionar. Mas é aquilo, a cada gestão que passa, a Argos ela se aprimora um pouco mais e ela cresce um pouco mais. E aí isso já está sendo seguido já por mais de 10, 15 anos. E é isso que eu tinha para falar, gente. Obrigadinha pela presença de vocês. Agora eu consigo falar, porque saiu o caminhão de lixo, mas eu queria agradecer a todos que puderam participar. Eu sei que foi uma semana longa, talvez um pouquinho cansativa, porque, enfim, de noite todo mundo está cansado já, depois de voltar da faculdade, do estágio, mas todos vocês que puderam fazer esse esforço de prestar atenção em como funciona a Argos, como funcionam os núcleos, a gente quer agradecer muito vocês de verdade, porque apesar de ser um projeto mais curtinho, assim, um pouco mais simples, ele já tem sido pensado há um tempinho e poder trazer isso para uma realidade concreta, é muito gratificante ver uma proposta assim, ser trazida à vida, é muito legal de se ver e, sinceramente, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, a gente deu o máximo para trazer informações importantes para vocês. Obviamente, vocês não vão aprender absolutamente cada detalhezinho de cada núcleo, até porque seria um pouquinho chato e não faria muito sentido, até porque vocês têm seus núcleos específicos, mas eu espero que isso tenha sido uma forma de integrar vocês, entender mais um pouquinho da realidade do cotidiano da Argos no geral. E, enfim, muito obrigada, pessoal. Meu Deus, alguém tira as palmas da Maria Manoela, eu não aguento mais os emojis subindo. E é isso, muito obrigada. Pode falar, Murilo. Boa noite, gente. Eu queria só, para finalizar aqui, eu vou ser bem breve, prometo, só parabenizar vocês, meninas de projetos em especial, por todo esse projeto, né? Esse grande projeto de projetos, que ele realmente ele aparenta ser algo curto aqui, por ser só essa semana, mas na verdade ele é muito longo, porque as gravações vão perdurar em todas as próximas gestões, né? E muita gente vai poder ter acesso a isso e entender melhor como cada núcleo funciona no futuro. Então é um excelente projeto, parabéns pela iniciativa de vocês e parabenizar também todo mundo que esteve presente no decorrer de toda essa semana. A gente sabe, a gente entende que é muito difícil estar aqui presente todos os dias à noite em reuniões extraordinárias, né? Não são reuniões que a gente costuma fazer nesses dias na empresa. Então não é fácil, eu mesmo ontem e hoje não consegui nem ligar a câmera, tem 20 minutos que eu cheguei de viagem, então não consegui nem participar perfeitamente dos 2 últimos dias. Mas, enfim, a gente valoriza muito o esforço de cada um de vocês e a gente agradece muito por isso. E, mais uma vez, para finalizar, parabéns para as meninas de projetos e também para todos os outros núcleos que apresentaram muito bem no decorrer de toda essa semana aí. Ai, que lindo, gente. Eu não entendi se era uma censura para minha palminha ou não, mas eu não vou estender que já é 8h30. Eu imagino que todo mundo queira sextar, mas eu acho que o mais lindo do projeto é a gente conseguir ver essa continuidade. Eu vejo também muito da aplicação da Eduarda e da Laura de pegarem um projeto que era interno e aplicar para a EJ. Eu também vejo que as propostas elas se complementam muito, então é muito legal como ela falou, quando a gente dá uma sugestão, igual falou do PDI, e às vezes você pensa, nossa, isso nem vai ter uma aplicação, isso é uma ideia, e a gente vê isso concretizando, e como o Murilo falou, vai ficar gravado, então vai poder ser usado para as próximas gestões, e eu acho que é essa a lição, né, essa gestão de conhecimento que a gente faz, e aí de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo a Argos com o nosso mini tijolinho, e eu acho que é isso, gente. Enfim... Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ficou alguma dúvida? Eu acho que não. Não, gente, vamos sextar, por favor. Vamos.
É isso, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer. Tchau, boa noite.